E aí, como é que você vai? Tudo bem? No programa de hoje, no Hora H do Agro Alagoas, que tem o oferecimento do Sebrae e a força do empreendedor brasileiro, você vai acompanhar aí uma palestra que foi realizada pelo professor com PhD, o professor Alberto Nunes, lá da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar. Ele que participou do 5º Seminário de Carcinicultura em Arapiraca e abordou sobre nutrição e manejo de alimentos no cultivo de camarões. Vamos então à palestra? Vou falar um pouco sobre nutrição e manejo alimentar no cultivo de camarão. Bem, eu estou usando bastante esse slide, né, nas palestras, né, para ressaltar algo que está ocorrendo muito importante, né? A carcinicultura no mundo, né, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, ela está passando por muitas transformações, seja no aspecto genético, então a gente tem animais mais resistentes, nós temos animais com crescimento, com taxas de crescimento mais elevadas. Quem trabalhou com carcinicultura, 10 anos atrás, lembra que a meta de crescimento era 1 grama por semana, isso já não existe mais, né? A gente está buscando taxas de crescimento acima de 3 gramas semanais. A gente tem, e obviamente isso tudo é resultado do melhoramento genético que os camarões estão passando, a gente tem mudanças que estão ocorrendo também aqui no Envio Brasil em termos de manejo, né? O professor Luiz Otávio deu vários exemplos aí, mas no aspecto específico do manejo alimentar, o uso dos alimentadores mecânicos. Então nós temos hoje fazendas que a ração não é mais distribuída em bandejas ou através do arraçoamento, né, feito de caiaques, né? É tudo mecanizado. Isso está ocorrendo no Ceará, né, que é o estado que tem uma participação muito grande na produção de camarões aqui do Brasil. Você vê já muitas fazendas que estão utilizando esse processo, né, essa tecnologia, né? O mercado está mudando, né? O mercado está buscando camarões maiores. É muito provável que a gente vai ter mudanças também, né? Hoje praticamente todo camarão é comercializado fresco. Você tem o atravessador, que tem um papel muito importante, e é provável que a participação desse camarão processado vai aumentar, né, na medida que a produção brasileira vai sendo incrementada. A gente tem muitas mudanças em termos de manejo, né, sistemas de produção. Aqui a região é um exemplo, né, dessa transformação, né, o reuso de água, o uso de água de poço, como também mudanças muito significativas em termos de nutrição. A gente se acostumava a falar de ração, né? Ainda a gente faz isso, né? Só se referindo à proteína. Quanto de proteína bruta que ela tem? É 35%? É 30%? Inclusive, né, aferia preços da ração, né, baseado no teor de proteína, né? E havia também essa impressão de que todas as rações com 35% de proteína bruta é a mesma, né? E deveria ter o mesmo preço, o que não é verdade. A própria ADM tem rações com 35, rações que tem um preço mais baixo, e rações com 35 com preços 15% mais elevados. Ou seja, a nutrição não se resume apenas à questão da proteína. Aspectos do ponto de vista físico da ração está tomando agora um outro perfil, né? Porque com o uso dos alimentadores, né, a exigência da qualidade física da ração, tamanho do pellet, presença de finos, umidade, né, está realmente tomando um papel, né, muito importante, né? E a gente vê isso na produção brasileira, né? A produção brasileira vem evoluindo, né? Depois de várias crises aqui na atividade, a gente finalmente vê um crescimento da produção, né, muito expressivo. Então a gente já saiu daquela fase crítica. A gente ainda tem problemas com doenças? Tem, né? As doenças vieram para ficar, elas não vão embora. Só que a gente tem muitas ferramentas hoje para lidar com as doenças, né? A gente tem muitos fornecedores de larvas, tem muitos aditivos que podem ser usados, tem rações com perfis nutricionais diferentes, rações inclusive que têm aditivos que fortalecem as respostas imunológicas dos camarões, e a gente vê esse crescimento, né, expressivo nos últimos anos. Então, o Brasil tem uma condição ímpar, que é o mercado doméstico.
todo grande produtor de camarão deseja ter um mercado como o mercado brasileiro. Porque se você pegar Equador, Tailândia, Indonésia, todos esses países produzem camarão para o mercado externo. Quem produz camarão para o mercado interno são poucos países. Nem a Índia, que tem mais de 2 bilhões de habitantes, o indiano não come camarão. É tudo para exportação. E a gente tem uma população aí de mais de, 250 milhões, e a gente não explorou totalmente o mercado. Então, a gente tem muito para crescer. Então, isso vai favorecer um crescimento, esse crescimento contínuo, nos próximos anos. A gente tem um caso do Ceará, foi feito um trabalho por satélite em 2024 e detectou 15.273 hectares de lâmina d'água no Ceará. O Ceará tem aí uma participação bem expressiva na produção nacional, provavelmente acima de 50%. E é muito interessante que a atividade no estado ela tem crescido no litoral, usando água salgada ou água estuarina, mas principalmente em regiões interiores. Então, essa área aqui do Baixo Jaguaribe, pega vários municípios em que a criação de camarão é feita com o uso de água de poço ou água do rio, similar aqui a essa região. Então, eram áreas que eram utilizadas para a produção de arroz. O arroz não era mais produtivo, demandava muita água, e esse pessoal, que era dedicado à agricultura, não sabia nada de camarão, hoje são produtores, e tem uma participação muito grande, porque é onde a atividade está crescendo. E se a gente vê o trabalho que foi feito isso aí é a FUNSEMI, que é uma fundação do estado do Ceará, então eles fazem previsões meteorológicas, diz quando é que vai ter seca, quando é que vai ter chuva, e eles têm acesso a essas imagens de satélite. E aí eles fizeram um novo estudo em 2025 e chegou à conclusão que houve uma ampliação, ou seja, a atividade está crescendo, não apenas mediante um maior número de... Hoje você não encontra mais fazenda parada no estado do Ceará, Se encontrar alguma, me diga onde é que é. As fazendas que estavam paradas por alguma razão, elas são arrendadas, Então está havendo um aumento na produção, porque os resultados estão melhorando, as sobrevivências têm aumentado, está se fazendo camarões maiores, muitas vezes camarões acima de 25 gramas, e isso tudo incrementa a produção, mas também houve um aumento em termos de área, ou seja, está havendo uma expansão territorial, seja no litoral ou no interior, mas principalmente no interior. Esse levantamento indicou de 184 municípios, 72 já tem áreas ocupadas. A gente está falando de um estado, rapaz, que não tem água não é Alagoas não é Sergipe, não tem água, os caras estão fazendo um milagre, é água de poço, água de rio, passa um tempo, quando entra a seca, com problema de disponibilidade de água, mas assim, é muito interessante. Então essa é uma região que hoje tem mais de 7.000 hectares de lâmina d'água, praticamente em água doce, e aí mostra realmente o potencial de vocês aqui na região, que tem desenvolvido uma atividade muito similar. Então a gente pode dizer que a carcinicultura hoje, dentre as várias classificações que a gente pode fazer, ela está dividida, ela está muito clara. Quem opera em salinidades baixas, acima de 5, acima de 7 partes por mil, e quem opera com salinidades acima disso, Obviamente, essas salinidades baixas, elas são frequentemente encontradas em águas interiores, longe do mar. Então, tem fazendas hoje que ficam a mais de 400 quilômetros do mar. Você não precisa mais de água salgada. E aí a gente vê que tem duas características, assim, são áreas que têm características distintas, Primeiro, essas regiões interioranas, como é o caso aqui, não especificamente aqui, mas geralmente são águas que têm algumas deficiências, não é o caso aqui da região, deficiências em termos de alcalinidade muito baixa, e aí você tem que fazer correção. A água, às vezes, tem algumas deficiências em minerais, cálcio, potássio e magnésio, não é o caso aqui da região. Às vezes tem, inclusive, gás sulfídrico, que você bombeia a água do poço, sai com aquele cheiro de ovo, não é o caso aqui da região. Então, essas são alguns desafios encontrados, além da questão da disponibilidade, mas tem um outro fator também importante, é a questão da amplitude térmica. Então, como está no interior, às vezes você tem dias muito quentes
e noite muito fria, né? Então essa amplitude térmica, né, essa variação de temperatura também impõe um desafio, né? Um desafio em termos de produção. Acho que a gente tem essa região aí do Baixo Jaguaribe, no Ceará, né? Você vê as mínimas ao longo do ano, né? Como é que se comporta de janeiro a dezembro, né? Então você quer a temperatura do ar, viu, pessoal? Tem temperaturas de 18 graus, né? Isso aí no Ceará, até temperaturas de quase 40 graus. Então a gente já sabe, a gente já mapeou quando que essa variação de temperatura ocorre, porque geralmente é quando tem mais problemas com doenças, é quando o camarão come menos, né? Então existe uma redução de consumo, uma redução de crescimento. Então você vê aqui, ó, que quando chega no mês de agosto, né, olha a diferença de temperatura, ó, de 25, temperatura mais baixa, temperatura do ar, até 35 graus. Né? E aí esse período do ano é exatamente quando o camarão cresce menos, come menos, né? Então são desafios que a gente encontra, e aí esses desafios impõem também mudanças em termos de manejo. Você não pode adotar o mesmo manejo, a mesma densidade, a mesma ração, a gente tem que abrir a mente, né? Inclusive, né, é algo importante para a gente ressaltar que hoje toda empresa de ração tem um portfólio de produtos. É produto para baixa salinidade, é produto para desafio, mas a gente aproveita muito pouco essa tecnologia. Por quê? Porque se busca sempre o produto mais barato, né? Sempre o produto mais barato. Essa, na verdade, é a estratégia. Tudo bem, né? Quando a atividade estava em crise, mancha branca, doença, né? É saudável a gente buscar, né, uma economia em termos de ração. Agora, numa condição normal, o que a gente tem que buscar é desempenho, crescimento, sobrevivência. E aí, né, todos esses desafios que a gente encontra, seja de salinidade, seja de temperatura, requer uma mudança, uma estratégia nutricional diferente. Então, isso aqui geralmente é o programa que a gente tem que adotar, que são rações iniciais até um camarão de 3 gramas, 2,5 gramas, 3 gramas, então dentro de 21, 30 dias ele sai daquela ração desintegrada, que são rações de 40%. Rapaz, eu compro a ração grossa e faço a moagem. Meu amigo, está totalmente errado, né? Você tem que comprar a ração desintegrada, que é uma ração de 40%, é totalmente diferente da ração de engorda. A partir desse camarão de 3 gramas, você vai entrar numa ração de engorda, que pode ser rações com 30%, 35%, 38% de proteína bruta, mas você tem que analisar, como eu falei, né? A proteína é um fator secundário, na verdade não é o ponto mais importante da ração, tem muitos outros compostos nutricionais presentes na ração, o extrato etéreo, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos e atualmente os aditivos funcionais. Então as rações hoje tem rações que carregam mais vitaminas, mais minerais traço, ácidos orgânicos, probióticos. Então isso faz a diferença, principalmente nessas situações em que você vai encontrar o desafio, o camarão não vai crescer muito, você vai ter períodos de mortalidade. Agora, não é remédio não. Não é quando o camarão está doente que você vai entrar numa ração dessa. Você tem que se antecipar. Rapaz, quando é que vai começar o período ruim, que o camarão vai crescer? Então eu vou comprar uma ração mais específica para lidar com essa situação de desafio. Então a gente tem que sair, né, desses padrões que foram estabelecidos no passado, seja por questões econômicas ou por limitações tecnológicas, né, em que se priorizava só o preço da ração, né? O preço da ração aqui no Brasil é o quê? 70 centavos de dólar, 75 centavos de dólar, 1 quilo de ração, né? O Equador, que a gente pode usar o Equador como referência, né, que tem uma produção 10 vezes maior do que o Brasil, né, 1.800.000 toneladas, o Equador, a ração é $1,15, uma ração de engorda de 35% de proteína, né? O camarão dele não é melhor do que a gente, a ração deles não é melhor. O mercado se acostumou, o mercado no Brasil se acostumou a comprar uma ração barata, mas a gente tem que sair disso para buscar essas rações que têm um perfil nutricional diferenciado, que aí a gente vai conseguir sair dessa 1 grama por semana e ter 3 gramas por semana, né? Esse é o diferencial. Então, você vê, né, antes a gente tinha essa divisão de cultivos extensivos, cultivos semi-intensivos e os intensivos. Essa ração hoje ali, que no passado eram rações que custavam $1, mais de $1, era
cultivos intensivos que se usava. Hoje está se usando essa ração para cultivos semi-intensivos. Por quê? Você está fazendo um camarão de 25 gramas, de 30 gramas, de 35 gramas, e você está buscando 3, 4 gramas de crescimento por semana. Rapaz, mas isso é verdade mesmo? O camarão consegue crescer 3, 4 gramas? Consegue crescer. Então, aqui, por exemplo, é a linha da ADM, né? Você vê como é que é classificada as rações. Você tem uma ração para 20 camarões, até 20 camarões, até 50 camarões, 70, 80 e assim por diante, né? Por quê? Porque no passado era tudo muito padronizado. Se fazia um camarão de 10, 12 gramas, as densidades eram aquelas, né? Era no máximo 30 gramas, mas esses padrões estão mudando. Por quê? Porque hoje você faz um desmache, uma despesca parcial. Às vezes você produz aqui para um mercado que só aceita camarões de até 20 gramas, mas tem outros mercados que vão buscar camarões de 35, de 30 gramas. Então, com isso, as recomendações hoje são baseadas na biomassa. Rapaz, quanto é que você vai tirar por hectare ciclo? Eu vou tirar 1.500 quilos. Então, você pode usar uma Camanutri 30J, né? Eu vou buscar 5 toneladas por hectare ciclo. Aí você vai ter que buscar uma ração de 35J, né? E assim por diante. Então, hoje, as recomendações não são baseadas mais em números de camarões por metro quadrado, e sim em produtividade, em termos de produtividade. Agora, né, além dessas questões de produtividade, vocês têm os desafios que ocorrem, né, de forma rotineira na fazenda. Eu costumo dizer que não existe condição ótima de cultivo, não tem condição ótima. Ou você tem um desafio de salinidade, ou seu solo tem matéria orgânica, ou você não tem água suficiente, ou não tem aerador suficiente, faltou luz, faltou energia, parou o aerador. O animal está em condição praticamente contínua de estresse, né? Por isso que aqui no Brasil, né, os laboratórios têm buscado a fazer uma genética de um camarão mais resistente, né, para conseguir resistir a todas essas variações, seja variação de solo, seja variação no transporte, no povoamento, né, na aclimatação. São animais que muitas vezes não são 100% limpos em termos de doenças, carregam alguma carga viral. Então, esses desafios que a gente convive no dia a dia, como eu falei, né, seja uma condição como essa, que é indesejável, né, mas é a realidade, né? Quem vai despescar um viveiro, né, e não tem matéria orgânica, levante a mão, né, joga a primeira pedra. Todo mundo tem, rapaz. Até no laboratório de pesquisa, que é desse tamanho, a gente tem lama. Imagina uma fazenda, né? Doença, né? Quem é que não tem problema de doença, né? A ANIM, a mancha branca. Então, são desafios, pessoal, que requer. Você não pode dar feijão com arroz para o camarão todo dia. Você tem que dar, pelo menos, 3 vezes na semana, um bife para ele comer, uma carne, né? E aí requer uma abordagem diferenciada. Então, a linha, por exemplo, da ADM, que eu estou tomando como exemplo, você tem rações que têm níveis diferentes de proteína. Por exemplo, você tem as rações iniciais, com 40% de proteína. Tem essa ração, né, que é top, né, que tem 38%. Eu estou produzindo 2 toneladas por hectare. Eu posso usar uma ração dessa de 38%? Aí vamos analisar seu caso. O camarão está crescendo tanto quanto por semana? 1 grama, meu amigo, aí não dá, né? O camarão não pode crescer mais 1 grama por semana, ele tem que crescer no mínimo 2 gramas. Então vamos buscar uma ração com uma densidade nutricional maior, né? Pode ser uma dessa, né? Ou pode ser um exemplo muito interessante, né, que aqui no Brasil a gente se acostumou a fazer um camarão de 3 gramas com a ração desintegrada e depois já entra na ração de engorda. Tem que haver uma transição, pessoal, de 3 até 5, 6 gramas. Uma ração diferenciada, você pode entrar numa ração anti-estresse, que é uma ração que vai preparar o animal, né, para a fase de engorda, que seria deixa eu ver onde é que ela está aqui, que eu não sei. Mas ela está aqui no meio, está aqui, é uma ração com 38% de proteína bruta. Você vê aqui que é um aminoácido, né, muito crítico, né? O camarão requer 0,8% desse aminoácido, essa aqui tem 9,5%, ou seja, além da exigência, porque o animal vai estar numa condição de estresse. Então, essa abordagem é muito interessante, né? Isso é o caso da ração anti-estresse, né? As abordagens, ou seja, se você tem, né,
um estresse, né? Aqui é bem interessante essa relação entre ganho de peso e estresse. Ora, se você vai usar uma ração dessa e o animal está numa condição de estresse, seja de oxigênio, de temperatura, né? Obviamente você não vai ter um crescimento elevado, né? O animal vai canalizar esses nutrientes para resistir a essa condição. Mas se você tem uma condição ótima, oxigênio está bom, a água está boa, ele vai resultar o quê? Num crescimento mais acelerado. Bem, aqui é um exemplo, né, do Alan, né, que inclusive trabalha na ADM, e ele tem uma fazenda e ele adotou, né, um manejo muito interessante. Um dos manejos que ele fez, ele fazia o povoamento direto, usava essa ração, né, a CR1, Density CR1, depois passava para Density CR2, a granulometria, são iguais, né, só muda o tamanho da partícula, né. E aí trabalha com 37,5 camarões por metro quadrado, né? E ele fazia isso aí em 30 dias. Depois dos 30 dias ele já entrava na ração grossa, fazia aquela transição para o animal pegar a ração grossa, o pellet, né? E já fazia essa transição. Bem, ele tentou uma mudança, né? E ampliou esse prazo de 30 para 40 dias, ou seja, ele ampliou em 10 dias o uso da ração CR2. O que aconteceu? Em 40 dias, esse camarão já estava com 5,5 gramas. Em 10 dias apenas, ao invés dele terminar com 30 dias, ele ampliou mais 10 dias. E aí esse camarão hoje, né, e ele mantém esse mesmo manejo, né, inclusive, ele passou a utilizar essa estratégia, que é o quê? Que é introduzir a ração anti-estresse após o uso da CR2, né? Focando em quê? Focando em desempenho, em crescimento. Porque o seu custo maior não é ração, rapaz. Não é ração, esqueça isso. Seu custo é o quê? É tempo de cultivo. Então, as fazendas grandes, elas têm um custo, né? Como é que elas vão comunicar, né? Ou avaliar os resultados? Reais de lucro por hectare dia. O custo, reais que eu gasto por dia na minha propriedade. Ora, se você tem 10 dias a mais de cultivo, são 10 dias a mais de custo, de mão de obra, de energia, de depreciação, custo de oportunidade, porque você poderia ter iniciado um outro ciclo. Esse é seu maior custo. Então, o foco, pessoal, tem que ser em crescimento. A gente tem que focar em crescimento. Deixar dessa mania de buscar a ração mais barata que tem no mercado, porque o camarão não vai crescer, não vai, a gente não vai sair dessa mesmice de 1 grama, 1,5 gramas por semana, o que não é resultado. Bem, a salinidade, né, ela é um desafio para o camarão, né, um desafio presente. Por quê? Porque o camarão Vanamei, né, para ele se manter confortável, a salinidade tem que entrar entre 20 a 25 partes por mil. Não é o caso do Brasil. Se você pegar os estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, salinidade chega a 50, 60, tem fazenda que tem 70 de salinidade, né? Lembrando que a salinidade do mar é 34. Quer dizer, 70 é muito alto, né? E essa salinidade que a gente tem, né, que é melhor do que a salinidade alta, essas salinidades menores do que 5 ou de 2, é muito melhor do que a salinidade alta. Mas também não está no ponto de equilíbrio, o ponto que a gente chama isosmótico. Isso aqui foi um experimento que a gente fez em condição controlada, a gente só variou a salinidade, só isso. A mesma ração, o mesmo número de camarão. Olha aqui o que aconteceu numa salinidade de 5, de 24 e de 44. Olha o peso final, né? Ele cresceu melhor aonde? Ó? Nessa salinidade que eu falei, né? O pior de todos foi em 44, porque o camarão come para osmorregular, para manter o equilíbrio interno do seu corpo com o ambiente. Ele gasta muita energia, ele está comendo para fazer esse processo de osmorregulação. Se a gente ver aqui a conversão, ó, a melhor de todas, ó, foi em 24, a segunda foi aqui, ó, em 5, e a pior de todas foi em 44, né? Então a gente, no laboratório, tem feito muita pesquisa com salinidade, temos feito algumas pesquisas com salinidade mais baixa, mas, como eu falo, né, a salinidade alta realmente é um desafio muito maior. Mas a abordagem do mercado para lidar com essa questão de baixa salinidade, do ponto de vista nutricional, tem sido o quê? Rapaz, vamos fazer o equilíbrio osmótico, né, o equilíbrio iônico da ração, vamos botar cálcio, potássio e magnésio. Mentira, não adianta nada, né? Mas digamos que você faça isso, né? Então, por quê? Porque nesse ambiente de baixa salinidade,
né, você pode ter deficiências em cálcio, potássio e magnésio. Então, o camarão é um organismo que absorve esses minerais da água. Então, se em águas de baixa salinidade você tem deficiência, obviamente você vai ter uma deficiência nutricional. E aí ele não vai conseguir crescer. Então vamos incrementar esses valores aí na ração, né, para que ele possa crescer. E aí pronto, eu tenho uma ração para baixa salinidade. Não tem não. Né? Não se resume apenas isso. Né? Então, a literatura mostra muito claramente, né, as necessidades nutricionais do camarão para cálcio, potássio, cálcio, fósforo, né, potássio e magnésio. Está aqui, ó, 2%, 1%, 0,9%. Se a gente pegar as rações de engorda aqui do Brasil, isso aqui foi publicado, né? Obviamente eu não identifiquei quem é quem, né? Aqui são as rações, 6 marcas de ração, todas com 35% de proteína bruta, né, no rótulo. Aqui está aqui as recomendações. Tem ração, o cálcio aqui, ó, essa ração tem 4% de cálcio, é péssimo. Né? Porque se os valores de cálcio foram muito elevados, você limita a absorção de fósforo, que é um nutriente essencial. Né? Então existe a necessidade de você manter uma relação entre cálcio e fósforo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo as rações que têm valores mais elevados desses nutrientes, quando a gente testou em baixa salinidade, eu não vou mostrar os resultados, né, a gente não viu diferença, né? Não fez muita diferença. Então não se resume apenas, pessoal, a você ter mais cálcio, potássio e magnésio, né? Então não se deixem levar com esse argumento. Então a ADM nos buscou lá no laboratório para desenvolver uma pesquisa paga para eles, né? Uma pesquisa contratada para testar um novo produto que eles tinham no portfólio, que estavam lançando, de nome Osmobalance. E o princípio do produto é para testar, né, para ele funcionar tanto em baixa como em alta salinidade. E a abordagem não se resumia apenas a botar mais cálcio, potássio e magnésio. Resumia a outras questões. Então, o uso de alguns osmoprotetores, taurina, betaína, vitamina D, alguns aminoácidos críticos. Então, ia muito mais além, né, do que apenas fazer, né, esse equilíbrio iônico, né, que é usado como argumento para dizer que a ração é para baixa salinidade. Então, aqui é o laboratório, só para vocês verem como é que funciona, né? É tudo pequenininho, né? Não é uma fazenda de camarão, mas a gente precisa dessa condição controlada, a gente recebe os camarões, manda as pós-lavras para fazer um PCR. Se tiver doente, a gente joga tudo fora, né? Não pode ter nada de doença. Se tiver limpo, ele entra, passa pelo berçário, né? Aqui é despescando no berçário, né? A gente despesca camarões de 1 grama, né? Isso aqui, os tanques que a gente usa, que são caixas d'água de 1000 litros, né? Eu acho que esse experimento específico envolveram 50 tanques. A água, você vê a coloração da água, a gente faz uma fertilização dessa água, né? Usa um fermentado para ela fechar, a despesca, né, específico, né? Aqui a gente tirou pouco mais de 26 quilos de camarão de todos os tanques, mas o que interessa, né? A gente testou, né, a Osmobalance, esse produto que foi lançado, em alta salinidade, né? Se funciona em alta salinidade, a gente tem certeza que em baixa, porque o desafio é muito maior. Então a salinidade aqui era 44 partes por mil, né? Chegou até 48. Essa aqui é a sobrevivência, né? A sobrevivência geralmente nesses experimentos não é afetada, a sobrevivência é altíssima, que o animal está em hotel 5 estrelas, né? Não tem variação de oxigênio. Peso inicial, a gente começou com camarões de 2 gramas. O crescimento semanal, então você vê a Osmobalance ali e vê as rações concorrentes no mercado. Inclusive tem uma delas aí, que eu não me lembro qual é, que é voltada para baixa salinidade, inclusive ela é mais cara. E aqui você vê, né, a produtividade que a gente tirou, então você vê claramente que a Osmobalance, né, deu um resultado melhor, 642 gramas por metro quadrado, comparado às demais. O FCA, em alta salinidade, sempre é alto o FCA, né? Mas o mais importante é o crescimento final. Você vê que esse camarão aqui chegou a 13,73 gramas e os demais, né, chegaram a 13,02, 12,62. Então, existiu uma diferença, né, que favoreceu o melhor resultado. Aí você, mas, pô, 0,7 gramas, será que faz diferença? Bem, se a gente fizer uma avaliação levando em consideração
os custos da ração, o preço de cada ração no mercado, né? Que aí a gente coletou esses dados com o pessoal, né? Qual é o preço de cada ração por quilo, né? E jogar isso, né? E considerar o preço, eu não sei se a gente trabalhou, acho que foi R$22 um camarão de 10 gramas, né? E R$1 a mais, né? Para cada grama. E considerar todas essas diferenças, a gente vai ver que essa ração, sendo mais cara do que as demais, R$18, a gente teve R$18 de receita, todas as demais, essa ração é muito barata, né? Aliás, ela é cara, né? Mas ela não deu um bom resultado. O camarão ficou pequeno, a gente não produziu muito, né? Isso aqui é reais por quilo, né? Quanto que a gente conseguiu tirar, né? Então você vê que essa aqui ficou mais, né? O custo dessa, né, ficou um pouco mais alto, né? Mas essa aqui ainda por ela ser uma ração, essa aqui é a ração para baixa salinidade, por ser também cara, teve um custo alto. A gente tem custos mais baixos, né? Mas se a gente fizer, né, uma subtração aqui, grosseira, a gente vai ver que essa ração, mesmo sendo mais cara, ela vai me deixar mais dinheiro, mais reais por quilo, em comparação às demais. Então, não basta a gente ter um custo de alimentação, né, baixo, né, o que realmente importa, o que é que vai deixar, né, em termos de receita, né? Bem, essa ração ela foi testada lá em Limoeiro do Norte, né, na fazenda do... Como é o nome dele, André? Leonardo, né? Foi testado na fazenda do Leonardo. E isso aí é um dado que ele passou, né? Inclusive, a gente fez um evento, ele estava presente, ele deu o testemunho dele. Mas você vê, 5 semanas de exposição. O que ele tirava de crescimento semanal com a Manuto 35J, 0,6 que ele estava tirando. Ele passou 5 semanas usando. Olha a média de crescimento. Saiu de 0,6 para 1,56 com a Osmobalance. Aqui, né, 8 semanas, né? Média semanal era 0,68. Passou para 2,39. Essa aqui, 4 semanas, tirava 1,98 de crescimento semanal. Passou para 2,90. Isso aqui é baixa salinidade, uma condição igual a de vocês, em Limoeiro do Norte. Então, você vê, né, o que é a nutrição diferenciada, o que ela pode trazer de benefícios, né? E aí, se você tiver dúvida se ela aguenta mesmo pancada, a gente fez um cultivo em alta densidade, a gente tem esse tanque aqui, né? Aqui a gente botou 550 camarões por metro quadrado, 60 mil pós-larvas, a pós-larva entrou um pouquinho maior, né? Ela 0,15 gramas, né? Um pouco menor do que... E a gente usou a Osmobalance, 550 camarões, né? Isso aqui é o crescimento, a gente chegou a ter crescimentos aí de quase 2 gramas por semana nessa densidade, 550, viu, pessoal? Não é 30 camarões não, 550 camarões por metro quadrado. Chegou as 2 semanas, eu segurei a ração, porque eu tive medo, né, que a água estava muito feia, né? A gente não faz pouca troca d'água. A sobrevivência, né, segundo o cara que comprou o camarão, né? Porque o cara pega o camarão lá, tira toda a água do camarão. Então, eu acho que a gente perdeu 20%, né? Sobrevivência, com certeza, é muito maior do que isso. Mas, assim, resumindo, a gente chegou a produzir mais de 5 quilos de camarão por metro quadrado. 5 quilos por metro quadrado dá o quê? Dá 50 toneladas por hectare, né? 50 toneladas por hectare. Era camarão pra caramba, né? O que mostra que a ração realmente, né, ela aguenta pancada, né? Mas assim, nos últimos, no tempo restante que eu tenho, eu queria, né, falar para vocês, né, enfatizar a necessidade também da gente mudar como a gente alimenta esses camarões. Esse negócio de usar bandeja 2 vezes por dia foi bom, né? Mas já chegou no limite, né? Limite humano, né? Você depender de uma pessoa para fazer essa alimentação, uma coisa que uma máquina poderia fazer. Limite tecnológico, né? Uma coisa totalmente ultrapassada. A gente nunca precisou usar a bandeja, nenhum outro país do mundo, né, faz alimentação de camarão em bandeja, é tudo a lanço. Mas isso foi implementado aqui na década de 90 e se manteve como um padrão e ninguém quer sair dessa bandeja. Mas a gente está vendo mudanças, né? E mudanças muito interessantes, pessoal, porque o camarão ele não come 2 vezes por dia, não come 3 vezes por dia. Na verdade, ele não para de comer. Ele come 24 horas, ele não dorme, na verdade, ele não dorme. Então, ele passa 24 horas comendo. Qualquer hora do dia que você pegar um camarão, ele vai ter que ter alimento no trato digestivo. Quando você olha lá para a cauda, ele tem que ter alimento.
Por que ele passa 24 horas comendo? Porque o estômago dele é muito pequeno, né? Então, para ele obter energia suficiente, ele precisa ter alimento sendo processado o tempo todo. Então, ele é uma máquina de comer. Aí você diz, não, rapaz, mas eu boto 2 vezes, quando eu chego lá, eu boto 8 horas, quando chega 2 horas da tarde, eu vou botar, ainda tem ração. Ele não fica com fome, não. A bandeja ainda tem ração. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso aí não é frango, não, né? A ração, depois que você bota d'água, em 15 minutos pode ter mais nada. Né? Por quê? Porque ela perde os nutrientes, né? E ela suja a água. Então, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos. Tem aminoácidos que a gente testou em laboratório, numa tese de doutorado, em 15 minutos a gente perde 30%, a metionina. 30% você perde. E como as rações evoluíram muito, né? Hoje são rações que não são feitas só com soja, com trigo, com farinha de peixe. Hoje tem muito aditivo e, como consequência, esses aditivos que a gente incorpora, eles são perdidos muito rapidamente. Aqui é um exemplo, né? Então, aquela ideia de que a ração boa é aquela que fica inteira na água depois de 4 horas, ainda é válido para quem alimenta a bandeja. Mas hoje o que a gente quer buscar é o quê? É mecanização. A gente quer alimentar o animal 200 vezes em 24 horas, se der. 200 vezes. Como é que você vai ter uma pessoa alimentando um camarão 200 vezes, botando ração? Isso aqui é no Equador. O Equador, 60% da produção hoje é mecanizada. É uma máquina, né? E assim, os caras não querem mais ter trabalho nem de botar a ração lá no alimentador, né? O cara vai acoplar um caminhão aqui com a ração e vai abastecer os alimentadores, né? Usando essa pressão, né? E tem muitos trabalhos na literatura, né, que mostram a eficiência da alimentação várias vezes ao dia. Esse aqui foi um trabalho que foi feito, acho que foi um trabalho de conclusão de curso, né, em que a gente alimentou 2 vezes na bandeja, 4 vezes na bandeja e com alimentador, né? 12 vezes apenas, viu, pessoal? 12 vezes durante o dia e 12 vezes ao longo de 24 horas. Você vê o que acontece com a conversão, rapaz. Saiu de 2,46, a mesma ração, 1,59 a gente conseguiu reduzir para 1,59. Olha o peso do camarão, ó. Saiu de 8,74 para 11,33. É impressionante, né? E isso o pessoal está vendo na prática. Então, muitas fazendas, geralmente fazendas médias e grandes, já estão implementando o uso do alimentador, seja por causa da dificuldade de contratar mão de obra, seja da imprevisibilidade, o cara um dia chega apurrinhado, ele não vai alimentar, brigou com a esposa, falta, não alimenta domingo, vamos fazer uma despesca, vamos botar todo mundo para fazer a despesca, não tem gente para alimentar. Então, com isso, estão surgindo os alimentadores mecânicos, que é um equipamento muito simples, essas boias, né? O cara, como é que fez a boia ali, né? Muito simples, um tambor em cima, esse aí, inclusive, tem energia solar, uma bateria embaixo. E aí você diz, então eu vou botar um alimentador desse alimenta até 300 mil camarões. 300 mil camarões. Eu boto 200 mil camarões dentro do meu viveiro. Um alimentador só. Então, ele vai cobrir uma área dependendo do equipamento que você tem, né, ele vai jogar a ração de 9 até 18 metros de distância, e aquela área ali, ele joga 360 graus, vai ser o que a gente chama de praça de alimentação. Os camarões vêm num hectare, um viveiro com 5 hectares, ele vem numa distância enorme, vem comer aqui. Eles ficam ali na praça de alimentação esperando. E aí você regula através de um timer, né? Quantas vezes você quer alimentar, quanto de ração vai ser ofertada. Isso aqui, pessoal, é o caso, eu não sei se eu tenho tempo, mas isso aqui é como o pessoal monitora, né, a ração, né? A propaganda, eu ainda tenho algum tempinho, né? Mas aqui é o caso aqui o método triângulo, que é um triângulo feito de aço de inox, com a tela embaixo, né? Uma tela no fundo, e ao invés do cabo usar a bandeja, né? Porque o camarão se acostuma a comer fora, ele não quer mais comer na bandeja, o cabo joga um triângulo e faz um arrasto, né? E nesse arrasto ele vai coletar o quê? Se tem ração, se tem fezes, se tem muda, se tem camarão morto, se tem lama. Então, se você vai começar a alimentar às 7h30 da manhã, 9 horas o cabo joga o triângulo lá, porque o animal pode ter entrada em muda, né? Vai comer menos, e aí você passa o arraçoador que antes, olha, usando o triângulo aí, tá vendo? Ó, o que é que ele está coletando?
O negócio é feio lá no Equador, né? É camarão morto, né? Aí o cara, ó, ele vai fazer o arrasto, ó, o triângulo aí, tá vendo? Aí nesse triângulo ele vai inspecionar o que ele coletou. Ele fez esse arrasto. O triângulo é mais eficiente para observar essas sobras de ração, se tem camarão morto, do que a bandeja. Por isso, o pessoal passou a usar as bandejas lá no Equador e percebeu que era muito melhor. Olha a melhoria do crescimento aí, depois que ele passou a usar os alimentadores. 45% de crescimento. A mais, né? Então, esses resultados a gente já observa aqui no Brasil. Daí, pessoal, a necessidade de a gente buscar essas mudanças, sabe? Porque é o que realmente faz diferença. Eu estou terminando aqui, só vou mostrar mais uns slides aqui, né? Não vou falar muito, para eu finalizar, né? E aqui, então, a gente tem, pessoal, alguns alimentadores aqui do Brasil, para mostrar para vocês, né? Aqui é do Equador, tá vendo? Um alimentador artesanal, você vê que é bem simples, né? Aqui já é da Aquaforte, fica em Camusim, lá no Ceará, também eles que fizeram o alimentador. Aqui eles funcionando, né? Você vê que ele está usando até, isso aí é um viveiro muito grande, né? Mas está combinando aí os alimentadores com a aeração, estava chovendo nesse dia, só para vocês terem uma ideia. Aqui já é um alimentador da empresa Beraqua, né? Lá no Ceará, que a gente visitou, você vê aqui o timer, que é bem sofisticado aqui, né? Você regula o tempo que ele vai funcionar, a quantidade, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que esse aí tem uma capacidade de 300 quilos. Esse aqui já é de outra empresa. Esse aí lá no Piauí, também você vê que é um alimentador industrial. Esses alimentadores eles podem variar de preço entre uns 7 até 18 mil reais. E, rapaz, eu não tenho esse dinheiro para botar, não, comprar um alimentador. Então, essa seria a alternativa, né? Que não é a desejável, né? Mas isso aqui é a Maricultura Valença, que é cliente do André, né? E a gente visitou 100 mil hectares de lâmina d'água. E hoje é tudo na alimentação mecânica. E os alimentadores, eles que fizeram, né? R$ 2.500 que hoje eles gastam para construir um alimentador desse. Ó. Toda a fazenda é na alimentação, nessa alimentação mecanizada. Eles têm um problema de pato lá, botaram uma tela, né, para o pato não pegar a ração, tá vendo? Ele funciona, joga a ração para os dois lados e tem a tela, aqui na verdade fica uma área vulnerável, né? Mas geralmente a ração cai nesses pontos em que está coberto e o pato não consegue entrar. Então, isso é muito interessante, em outra ocasião a gente pode falar mais, né? Aqui lá no México, só para vocês verem o posicionamento, o México tem uns viveiros assim, muito longos, né? Ó, posicionado, como é que eles posicionam. E assim, mesmo que você venha trabalhar com uma densidade baixa, digamos 20 camarões, se você usar um alimentador desse para 200 a 300 mil animais, nessa praça de alimentação você vai ter 400 camarões comendo ali. Então, todos os camarões aprendem a sair daqui para buscar o alimento, né? E geralmente ele fica próximo, ele pega a ração, vai embora e vem outro, né? Então são alimentações que são feitas com muita frequência. Você que vai ajustar isso, você que diz se vai alimentar à noite, né? Ou de dia, ou 24 horas, se o oxigênio está ruim à noite, você não vai botar na alimentação noturna, mas geralmente são refeições parceladas, então a ração fica muito pouco tempo debaixo d'água, e com isso você tem resultados muito melhores, porque você não tem perda nutricional, né? Você mantém a qualidade da ração. E uma coisa muito importante é que depois que você passa a parcelar a ração, você consegue alimentar uma quantidade muito maior, você consegue botar até 30% a mais de ração do que você botava no passado, porque uma coisa é você parcelar 2 vezes, outra coisa é você parcelar 20, 100 vezes ao longo do dia. Então, esse aporte adicional da ração resulta em mais ração disponível e maior crescimento dos camarões, tá bom? Então, é só para mostrar essas tendências que vêm ocorrendo no mercado. Eu acho que é muito importante vocês terem conhecimento e fica aqui à disposição aí do público para tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição. Pessoal, olha, eu estava aqui sentado ouvindo a palestra do Dr. Alberto, que já nos conhecemos há um bom tempo, e cada vez mais
tanto ele como o doutor Luiz Otávio, eles trazem informações riquíssimas. E eu estava até ali agora vendo que realmente hoje em dia, quando nós fazemos o seminário, a primeira coisa que a gente foca é as problemáticas e necessidades que o nosso produtor tem aqui. E foi comentado aqui que realmente o manejo e as tecnologias que o mercado oferece hoje para você fazer uma boa produção, realmente só depende de uma palavra que por diversas vezes o professor colocou aqui: mudanças. Então são essas mudanças que o produto tem que chegar até o produtor para que ele tenha esse conhecimento. Inclusive eu, como técnico, eu tenho até uma certa autonomia de dizer hoje, que eu canso de dizer ao produtor: gente, há muitos anos atrás, quando se falava de probiótico, o pessoal usava aquilo como algo para resolver um problema e depois eles não utilizavam. Hoje é protocolo. Hoje você tem que usar o probiótico. E nós sabemos quais as finalidades desses micro-organismos, tanto na água, assim como no solo. Porque uma coisa que eu digo sempre ao produtor: você quer ter uma vida útil de sua unidade de produção mais tempo, começa a colocar o probiótico, começa a aplicar um manejo correto, porque é exatamente isso que a gente colhe aqui. E chegamos ao final de mais um Hora H do Agro Alagoas, que tem o oferecimento do Sebrae e a força do empreendedor brasileiro. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.